Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com meu amigo Silvio Samuel, na casa dele, na Sarpen. Ele é diretor comercial da Sarpen. As pessoas que eu conheço melhor sabe fazer uma avaliação de investimentos. E aí, Silvio? Tudo bom? Como é que você está? É um prazer estar te recebendo aqui. Casa é sua. Obrigado. É das poucas vezes onde eu gravo aqui, tá? A gente vai ficar conversando assim. É isso aí. Uma das poucas vezes que eu gravo fora do meu ambiente, meu habitat. Tá vendo? Obrigado mesmo. Vamos lá. Silvio, mas antes aqui, se apresenta você agora com calma, né? Sim. Quem é Silvio, que é sua vida, assim, você é formado em quê? Trabalhou aonde? Fica à vontade. Tá legal. Eu sou engenheiro de formação, formado no ITA, depois com administrador pela USP, especialização na Universidade de Chicago, MBA no INSPER. Olha! Vários predicados aí de formação acadêmica. Mas principalmente a formação a gente aprende na prática mesmo. Então, são mais de 30 anos aí de mercado financeiro. Você é cabelinho branco, assim como eu. Entre Lloyds Bank, Itaú e Santander, e agora a Sarpen, que é uma asset nova, né? A gente tem bastante experiência, aproveitou assim para desenvolver bastante coisa no mercado financeiro. Principalmente junto com vocês lá na Ambima, né? Quem não lembra da Ambima, né? Isso tem uma boa passagem. Ambide, depois Ambima. E o fato é que lá a gente teve a participação tanto na parte de classificação de fundos, quanto na parte de construção de benchmarks, né, de índices para aferição da performance, né? Então, daí que vem a experiência toda, avaliando performance de fundos, entendendo bem como é que os gestores agregam valor nos produtos, quais são as referências de mercado, né? Como entender os riscos que estão no mercado. Muita gente não sabe, muita gente não vou dizer, mas algumas pessoas não sabem, existe um índice que é IHFA. Aqui com o pai do IHFA. Aliás, o pai da família Imans também, mas o IHFA é específico. Exato, porque foi um trabalho bem bacana, né, de construir uma referência para o mercado de fundos multimercado, né? E usando um pouco da experiência que existe lá fora e tudo mais, trazendo essas referências, e na época a gente presidia a comissão lá na Ambima, isso já era Ambima. E foi bacana, foi um trabalho bem bacana e que o pessoal hoje usa bastante, né, como referência. Que bom. Vamos dar então pontapé inicial aqui, Silvio. Estamos hoje, né, fundos multimercados, a gente sabe que tem sido mais a sua último foco, assim, a maior dedicação nos últimos anos. O mundo de mercado está nos últimos 2 anos me apanhando, né? Tá difícil ali de sair, de botar o nariz para fora d'água, né? E a gente está sempre ouvindo falar que o cenário está desafiador, temos um cenário muito desafiador na indústria. Então, qual a sua experiência? Me conte aí. Acho que é a primeira vez que isso acontece. De ter um cenário desafiador nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Sempre foi água de poço. Não tem. Sempre o cenário é desafiador, gente. Não existe isso. Se não houver esse desafio, né, de você buscar aquilo que faz mais, se não tiver a diferença de opiniões, né, da percepção de valor dos investidores sobre os instrumentos e tudo mais, não existe ganho, não existe possibilidade de ganho, né? Ninguém tem dúvida de quanto vai ser o CDI de hoje para amanhã, a menos que aconteça um cataclisma, que caia um meteoro em cima, enfim. Todo mundo tem uma visão bastante clara, assim, uma probabilidade muito grande de saber exatamente o que vai acontecer de hoje para amanhã, mas é muito difícil você imaginar o que vai acontecer de hoje para daqui 30 dias, daqui 1 ano ou daqui 10 anos. Né? É dessa incerteza, dessa falta de você ter referências do que vai acontecer, que está toda a graça do mercado. Né? Um pode achar que vai valorizar mais, outro vai achar que vai valorizar menos, e os dois se encontram e fazem negócio. Né? Alguém acha que caro, outro acha que está barato, sai negócio. Aí se não tiver a discordância, não tem possibilidade de sair negócio. Né? Todo mundo achar que vai subir, que preço que você vende, né? Não tem preço para vender. Então, é da natureza do mercado essa incerteza. O que a gente tem que estar atento, sim, é qual tipo de aposta que está sendo feita, qual tipo de visão, né, de modelo decisório que os gestores têm, que as pessoas têm, para fazer seus investimentos e, enfim, se isso está de acordo ou não com a sua avaliação, né? Com a sua necessidade e com o seu objetivo do investimento. Isso é importante, eu quero voltar nesse papo do objetivo ainda. Mas me diga uma coisa, nos últimos anos a gente vê o seguinte, vamos falar um pouco do IHFA, que é um índice de hedge funds da Ambima, que eu acabei de falar que você é um dos pais. Ele nos últimos 2 anos apanhou.
Do CDI. Na nossa referência, que não deveria ser uma referência. Pode falar sobre isso, você fala muito bem sobre esse assunto também. Bom, mas os gestores, na média, não conseguem bater o CDI? É isso? Olha, a gente fez um estudo aqui em cima do IHFA, olhando todo o histórico dele, foi publicado em 2007, 2008. De lá para cá, olhando históricos de 5 anos, né? Digamos que é um horizonte de investimento de 5 anos. Vou ficar 5 anos, vou comprar uma carteira com os melhores fundos, e a cada 3 meses eu rebalanceio essa carteira, pego os maiores fundos, rebalanceio novamente, pego os maiores fundos. Muito bem, quando eu faço isso recorrentemente, que é o que o índice reflete, né? Ele é como se fosse uma carteira com os fundos multimercados, os principais, os maiores, enfim, aqueles que estão em uma determinada classificação lá que está na metodologia do índice. Você tem uma diversificação de risco. Você vê que tem fundos que rendem muito bem, outros rendem mal, mas na média, somando os ganhos e perdas, ele é uma carteira que diversifica riscos, né? Tanto que a volatilidade do índice ela é menor do que a volatilidade média dos componentes. Tá, de cada um deles. Se você olhar a média das volatilidades, é algo como 5%, 6% ao ano. E a média do índice é 3%. Porque ele tem um efeito de diversificação de riscos, né? E olhando esse índice, então, olhando de muito tempo, as janelas de 5 anos, em quase todas ele está acima do CDI. Só 3 vezes aconteceu dele estar abaixo do CDI. Quanto? Pois é, foi uma em 2014 e uma agora em 2021 e 2023. Então a gente está com um histórico recente ruim, mas nos últimos 15 anos... Foram 15 anos, só teve 3 vezes. Dessas 3, 2 foram recentes. Então, assim, quando as pessoas falam o mercado está desafiador, talvez estejam se referindo a isso, né? Quer dizer, muito poucos fundos multimercados estão conseguindo ser recorrentemente superiores ao custo de oportunidade, né? Em particular, que é alto também, né, Silvio? Em particular porque o custo é alto, exatamente o que eu ia falar. Em particular porque se o CDI é alto, significa o quê? Uma empresa para produzir, vai tomar um empréstimo para se alavancar e produzir mais, vai pagar caro. Quando ela paga caro, ela tem menos oportunidade de ganho. O que acontece com o preço da ação? Mais difícil dele também se valorizar. Então, o custo de oportunidade sendo alto, o CDI sendo alto, é ruim para todo o mercado. Né? Então, a geração de riqueza fica mais difícil, né? É óbvio que isso não acontece para a vida, né? Então, assim, as taxas de juros subiram por uma questão de crise e tal, ao longo do tempo elas tendem a cair. Mas deixa eu te colocar um ponto. Nessa sua experiência, nossa, vai, para não parecer que eu sou jovem, né? O mercado agora também está complicado, né? Juro americano alto, né? A bolsa americana também subindo, mas a brasileira está mal. Guerra, né, que era um evento que quando a gente, daqui uns anos atrás, eu me lembro, assim, se fosse pegar nos anos 2000, e era aquele evento assim, a coisa meio de 007, né, essas coisas assim. Também o mercado também está complicado. Tá difícil. E de fato, se você olhar hoje a massa desses fundos multimercado, algo como 80% deles não bate o CDI. É muita gente, né? Você pegando de um ano para cá, algo mais ou menos assim. Então, 80% não bater, pegando, né, uma massa de pessoas, o que de fato está acontecendo você falou tudo, é um cenário que não estava nos últimos 15 anos, 20 anos. Né? Há quanto tempo você não via a taxa de juros americana num patamar de 5%? Nossa! Muito tempo. Então, assim, quando isso acontece, todas as pessoas, todos os agentes, os gestores que, enfim, construíram o seu arcabouço decisório para atuar numa determinada forma, o cara acaba se surpreendendo. Fala assim, pô, o mercado não está acontecendo do jeito que eu imaginava. E aí, o que você faz? Você para a aposta, você aumenta a aposta contrária, você... Entendeu? Quer dizer, está tudo diferente, você tem que... A gente viu recentemente cartas de gestores, principalmente esses que seguem tendências. O cara segue uma tendência, então a sua valorização, seu ativo está valorizando, ele vai comprando e o ativo vai valorizando. Se o ativo vai desvalorizando, ele vai vendendo, o ativo ele vai ganhando com a venda. Ok, e quando a coisa fica vai e volta, ele pode ser pego no contrapé e é essa hora que ele perde dinheiro. Então, assim, tudo depende da forma como as coisas se transcorrem e nem todo mundo vai ser capaz de ser o vencedor naquele momento. Não necessariamente os modelos já consolidados, que foram muito bons em várias épocas, vão funcionar bem no momento mais conturbado.
Por outro lado, isso abre oportunidades, vários tipos de oportunidades. Né? Os 20% estão ganhando, né? Por 20% que estão ganhando já ganharam, né? A dúvida é o que vai acontecer para os próximos, né? Quem que vai se posicionar adequadamente para pegar o momento que essa turbulência acabar e vai encontrar um oceano azul aí de oportunidades. Tá, né? Então, tomara que chegue logo, né? Porque já está demorando, né? Felizmente a gente não consegue prever o futuro. Mas a gente não ganha para isso, não? O gestor, infelizmente, não tem a visão. Não, eu pensei que fosse para prever o futuro. O que ele consegue fazer é fazer, de fato, apostas que ele considera mais prováveis, né? E trabalha com as probabilidades e com instrumentos para proteger de uma perda. Né? A gente tem, enfim, estuda os ativos, estuda a relação de preços, os vários fatores de risco, né? Justamente para evitar uma perda grande, evitar uma perda inesperada, por assim dizer. Podem acontecer, mas que você consiga, de algum jeito, lidar da melhor forma. Né? Enfim, nessa situação você também acabou colocando um custo também no fundo, que é fazer esse segurinho, né? Esse hedge e tal, né? Tem custo. Tem um custo também. Nada acontece de graça. Pô, mas podia ter rendido muito mais. Mas também sua perda poderia ser muito maior, né? Então, a gente, quando fez na empresa aqui, quando calibramos o produto, a gente fez um estudo. Esse era interessante comentar. Muitos fundos multimercados, quando perdem 5 ou 6% no horizonte de um mês, começam a perder clientes. Bom, mas não tem a ver com o perfil do cliente, o cliente não é arrojado para comprar um fundo multimercado. Eu só sei que é assim. Eu não sei por que acontece, eu sei que quando eles começam. Então pode algum cliente... 5, 6% é o... 5, 6% de vários fundos multimercado na história, assim, né? Você olha recorrentemente, a gente calibrou nosso fundo, por exemplo, para dar de como funciona a formatação do produto, para não ter uma perda maior que 5, 6%. Né? Significa que pode ter uma perda maior? Pode acontecer. Nem no nosso histórico, nossos estudos, nem no momento da probabilidade, você falou. É improvável, ou pelo menos não se mostrou nenhum evento até hoje, nos últimos 10, 15 anos, que acontecesse uma perda superior a isso, nem na pandemia. Tá. Né? Nas formas como as estratégias são construídas. Agora, isso não significa que não possa ocorrer. Agora, o que a gente fez foi o quê? Tá bom, esse é um fundo mais conservador, é um fundo que evita uma grande perda e vai ter algum ganho ao longo do tempo, assim que o cenário se mostrar mais propício. Ao longo do tempo significa? Ao longo do tempo. Não é para ficar todo mês. Não é de hoje para amanhã. Nem para ficar todo mês todo mês. Né? Exatamente. Né? Mas você sabe que isso é uma coisa curiosa, assim, a forma como o cliente avalia o desempenho do produto, ela não é como o profissional. O profissional, ele está olhando frequentemente, né, ou mensalmente, trimestralmente, ele está olhando para ver se tem alguma consistência na geração. A gente aqui olha semanalmente nossos modelos e tudo mais para avaliar a performance, né, e avaliar se requer algum ajuste na composição da carteira, ou revisitar algum modelo e assim por diante. Mas o cliente, ele olha num belo dia, ele vai lá, abre a sua posição e fala, rendeu ou não rendeu. Não necessariamente isso aí é toda semana ou todo mês, não tem uma periodicidade. É o prazo dele. Mas, na média, em algum momento ele vai olhar lá e vai assim, esse produto não está rendendo acima do CDI. Isso significa que o produto é ruim e deve ser trocado? Não necessariamente. À luz do que você vai trocar só porque está abaixo do CDI, que é uma taxa de juros livre de risco, por assim dizer? Tem gente que faz isso. Vai lá e troca e sempre vai aparecer um consultor, um assessor que vai oferecer para ele o produto da vez, que é aquele que rendeu bem no histórico mais recente. Né? É uma prática, enfim, precisaria fazer um estudo e ver se recorrentemente fazendo isso você chega no seu objetivo. Porque o cliente, na verdade, o que eu sinto até de ter trabalhado com clientes, principalmente varejo, mesmo um varejo mais selecionado, ele não tem clareza de por que ele investe. Ele não tem clareza de por que ele investe. Parece que o investimento é um fim em si mesmo, né? E o cara quer ver o retorno, quer ver a rentabilidade, ele compra a rentabilidade e ele quer receber a rentabilidade. Né? E muitas vezes retorno acima do CDI. Mas o que aquilo tem que ver com o objetivo dele? Exemplo, se o cara quer fazer uma viagem para Disney, e ele vai então deveria ter investimentos ligados ao dólar. Se o dólar cair, ele vai resgatar? Ele deveria comprar mais. Ele deveria comprar mais, né? Porque ficou barato para aquele objetivo dele, para ele ter mais dólares colocando menos reais. Muitas pessoas pensam o contrário.
Assim, não, pô, tá rendendo mal em dólar. Mas, cara, você não está guardando isso para fazer sua viagem para Disney? Então você deveria ficar feliz. Porque você pode comprar mais e, portanto, está comprando a viagem mais barato. Né? Então, como as pessoas não têm muito essa noção... Mas isso não é intuitivo, Silvio. Né? Isso que eu ia falar. Exatamente isso. Porque isso acaba se tornando menos intuitivo, né? Porque todo o foco da atenção, todo o foco informacional do mercado está na rentabilidade. Eu sempre fico nessa história de velho investe, Warren Buffett, o nego fala e tal. Mas você fala para qualquer uma pessoa não aqui desse meio nosso aqui, não frequenta esses lugares que a gente frequenta aqui, fica falando desses troços de investimento, fica assim, compra porque está barato. Mas está barato é porque ninguém quer, deve ser ruim, né? Está barato, vou comprar um negócio barato. Mas o Warren Buffett fala exatamente isso, né? Entre o som dos canhões e sai o som de violinos, né? Então você entra no mercado quando está aquela baita confusão que as coisas estão baratas, né? Um exemplo que teve, que a gente acompanhou pelos jornais, né? No meio da crise bancária americana, ele chama a pessoa do Goldman Sachs e fala, vou comprar uma participação na sua empresa. Mas é um banco, e comprou uma participação do Goldman Sachs, naquele momento estava sofrendo, mas ele entendia que era uma empresa que não ia sofrer problemas e de fato não sofreu. Né? Então, assim, foi uma aposta mega vitoriosa, porque comprou barato uma coisa que ele viu o valor. Né? Quantas vezes a pessoa consegue fazer isso na vida? Bom, não sei, ele é profissional, ele faz isso, mas os investidores em geral, muito raramente vão encontrar oportunidades como essa, né? E acreditam que alguém vai mostrar essas oportunidades. Eu fico questionando, falo assim, se eu sou um analista, um assessor de investimentos e tenho uma oportunidade maravilhosa, por que eu vou vender? Por que eu não compro eu? Né? Eu também acho, adoro isso, eu adoro isso. Outro dia eu escrevi um artigo e falei exatamente isso. Se eu soubesse o que é dar dinheiro, eu não ia falar para ninguém. Eu ia pegar emprestado e ia comprar mais ainda. Ficar falando para os outros, né? Day trade, vou te ensinar a ganhar fórmula imperdível, mágica. Pô, existe? Você vai falar para alguém? Então, fica rico, né? Enfim, não é tão simples assim. O que a gente de fato faz é isso, é administrar a probabilidade. Probabilidade é aquela matéria que nas escolas a pessoa passa, passa raspando, não quero saber, não aprendi, tal, mas para o mercado financeiro é fundamental. Né? Me conta uma coisa, a gente falou aqui sobre o retorno, a gente vai voltar no investidor, mas antes eu queria falar sobre risco. O que é risco, Silvio? Porque você falou, uma hora aí você falou, sobe, desce, como é que acerta, não sei o que e tal. O que é risco? Risco, grosso modo, é a diferença entre o que você espera e o que você obtém, né? É uma maneira ótima de explicar risco essa. Você que você é um negócio de volatilidade, você foi bem pra caramba. Não, porque a volatilidade é uma medida do risco. Então, se você tem uma determinada expectativa de valor para um determinado ativo e o preço varia pouco, você fala tem pouca volatilidade, né? Você espera encontrar um resultado mais ou menos parecido com aquele valor. Se você tem muita volatilidade, talvez seja um risco maior, né? Só que tem coisas que a volatilidade não mede. Opa! Tem coisas que tem riscos que a volatilidade não mede. E por mais que se fale assim, vamos ter um título de crédito que vai fazer uma marcação a mercado, tal, se não sai negócio de fato, se você tem ativos menos líquidos, é muito difícil você ter uma atribuição de valor. Por exemplo, imóvel. Você foi lá, comprou uma casa, comprou um apartamento, você não fica medindo o preço desse imóvel todos os dias, colocando ele à venda para saber quanto ele vale todo dia. Você tem aquela referência do valor que você pagou e você, enfim, se precisar vender, você vai fazer uma nova avaliação. Nesse período todo você não está impactado pela sensação do risco, mas o risco está lá. Se você tiver que botar ele para vender de hoje para amanhã, pode apostar que você não vai vender pelo preço que você gostaria. Se alguém que está querendo comprar de hoje para amanhã, você vai ter que achar alguém que tenha o dinheiro, alguém que queira comprar e que provavelmente vai querer comprar barato para se aproveitar da situação. Para se aproveitar da situação. Então, nessas horas que um risco que não estava presente no preço se materializa. Né? Bom, aconteceu com lojas americanas no ano passado, da noite para o dia sai uma notícia e fala assim, cara, aquilo que você estava vendo a vida toda não era bem aquilo e agora o preço não é mais aquele. Ela tinha um risco escondido, inclusive, ali, né? Um risco de, eventualmente, uma fraude, enfim, estão em avaliações, lá em processo e tal, mas é algo que você não tem como
olhar de fora e falar assim, eu sei qual é o risco, eu posso comprar isso. Acaba com que os investidores, enfim, quem comprou aquele papel acaba sendo prejudicado e tendo uma perda fora do que ele esperava. Né? Tá. Isso se materializa de várias formas. Né? A gente outro dia estava conversando com uma pessoa médica e aí ela falou assim, me ofereceram aqui um CRA, vai render bem porque ele não paga imposto de renda. Ok, quem é o emissor? Perguntei. Ela falou assim, não sei. Pois é, mas se esse emissor não pagar, quanto vai valer o seu CRA? O imposto de renda vai ser o menor dos seus problemas, né? Porque se ele não pagar, você não vai receber nada. Aí realmente você não vai ter nada para pagar de imposto de renda. Significa que CRA é ruim? Não, significa que você tem que saber quem é o emissor. Você tem que entender melhor a operação. Não é alguma coisa que você compra como se fosse uma balinha no farol. Você contou outro de um exemplo, né, de um CRA que tinha como garantia final imóveis, né, os imóveis rurais. Não, era uma fazenda, eram 3 fazendas. Né? E aí eu falei assim, cara, mas tá bom, e se a pessoa não pagar, se por algum motivo aquela empresa não pagar, você vai ficar dono de uma fazenda. Vai ficar no pesca e pague, de repente. Não, pode ser que seja uma fazenda boa, mas pode ser que não. Você tem que avaliar, vai que aquela fazenda tem trabalho escravo, vai que está com problema com o IBAMA, com invasão de sem terra, você não sabe. Então, assim, não é que eu estou demonizando o produto, não, ao contrário, eu acho que tem que ser, e acho que os incentivos que são dados... É um bom produto, não se trata disso. Sim, os incentivos que são dados, não pagar imposto de renda e tudo mais, tem um viés bacana de incentivar a produção, incentivar o desenvolvimento do país e tudo mais. Então, busca-se investidores para aquele negócio prosperar e tudo, mas se você não souber o que está acontecendo, e aí muito investidor não sabe, a médica não sabe nada de fazenda, muito menos de produto financeiro. Eu também não sei nada de fazenda, se tem uma fazenda, não sei o que fazer. Então, você pode acabar com aquilo que o pessoal no mercado já pegou o mico nas mãos, né? Tá certo? Que nem o jogo do mico, você ficou lá sozinho com aquele mico e não tem mais para passar para ninguém. Né? Esse aqui é o conceito. Então, o risco é quando você se desvia do esperado. Se você não tem desvios do esperado, você também não tem oportunidade de ganho. Porque a oportunidade de ganho vem quando você tem uma expectativa de valor e o preço está abaixo daquela expectativa. Se o preço nunca varia, você não tem oportunidade de ganho. Se o preço varia muito, pode ser que você tenha oportunidade de comprar barato e vender caro. Tá. Você colocou também essa questão de risco às vezes, que acho que é uma coisa que em fundos pega mais, em fundo líquido, né? Que é a marcação a mercado, né? Às vezes você tem alguns produtos de crédito, coisas do tipo, que não tem uma marcação, né? E parece que você falou que o investidor, quando vê que caiu com 5%, vai embora. Mas tem coisa que às vezes você não consegue ver que caiu 5%. Né? Como você falou, você não vende todo dia. Como é que você vê esse negócio? Essa questão de atenuar o risco, né? De dentro do fundo você não observar o risco, não significa que o risco não existe. Se você tem um fundo que está rendendo mais do que a sua referência livre de risco, que é o CDI, algum risco tem. Então, o investidor, a primeira sinalização é essa. Se alguém está te oferecendo um produto que rende 150 do CDI, 120 do CDI, 105 do CDI que seja... Se eu contar a história do dia do teu filho, ótimo. Meu filho já tinha uns 106 do CDI, já estava um fundo... Para deixar o dinheiro parado na conta, você receber 106, 107, algum risco tem. Um belo dia teve uma marcação de crédito e perdeu a rentabilidade de um mês. Se você olhar isso ao longo de um período muito longo, ok, mas ele fica assustado. Iniciante... o primeiro dinheiro que está ganhando, tem uma rentabilidade negativa que te come um mês de retorno, ficou bem chateado, quis resgatar tudo, e você tem que acalmar o investidor que de fato não conhecia aquilo que estava comprando. Né? Então a principal referência que a gente dá é isso, tem que saber o que está investindo. Se está rendendo muito bem, algum motivo tem. Né? Não é sem risco. Não tem almoço de graça, né? Quando se fala, né? Se você está rendendo bem, algum risco tem, né? Agora, no Brasil, a gente tem um problema sério, né, Silvio? Porque a barra é muito alta, né? Você consegue ter um ganho com CDI acima da inflação, que a gente tinha falado um pouquinho disso, que é complicado, né? É ingrato, né? Você chegar, eu tenho aqui um produto bem bacana, com algum nível de risco e tal, para render... bater o CDI é difícil, né? Bater o CDI mas é que a gente costuma olhar as coisas só num horizonte de algo como um ano, mas imagina um fundo que consistentemente bata o CDI da ordem de 2%, 3% ao ano, quando você compõe isso em 10 anos, dá uma baita diferença. Então, se for olhar os fundos multimercados mais estrelados aí, tudo mais renomados,
São muitos anos o cara batendo CDI, enfim, acima. Então, gera retorno, gera resultado substancial. Então, mesmo com o custo de oportunidade sendo alto, você consegue gerar resultado. O cara é um herói, né? Porque com esse custo de oportunidade alto, assim, numa janela longa, ele consegue, com alguma consistência, gerar retorno acima do CDI, né? É um herói. Você sabe que, assim, às vezes a gente não sabe se é um herói, se foi o sortudo que sobrou, né? Porque, assim, os outros vão saindo do mercado. Desenvolva. É legal isso, né? Tem uma fala, esqueci no livro do Taleb, que ele fala assim, né? Que você contrata 100 traders. Aí no final do ano, 50 ganharam, 50 perderam. Os que perderam você manda embora e pega o dinheiro deles e dá na mão dos outros. Passa mais um ano, 25 ganharam, 25 perderam. Aqueles 25 que perderam, você manda embora e põe o dinheiro na mão dos outros. Depois de 3, 4 anos, você vai ter aqueles traders que nunca perderam, que são ótimos, tal. Aí você está com todo o dinheiro na mão daquele cara. Se aquele cara perder, você perdeu tudo. Então, assim, é verdade, você selecionou eles pela sorte, mas não vai me concentrar tudo num cara só, porque se esse cara naquele ano se der mal, você perdeu tudo. Então lidar com esse risco, né, tem que estar ciente desse nível desse tipo de viés, evitar esse tipo de viés, né, da decisão que parece ser de bom senso, mas te leva para a ruína. Aliás, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre diversificação. Diversificação funciona mesmo? Funciona. A gente estava comentando sobre o IHFA, né? Se você olhar os principais fundos multimercados, os maiores, tal, a volatilidade deles é em torno de 5, 6, até 10%. Quando você olha esses caras todos numa carteira, ela rende acima do CDI, pelo menos rendia, agora não sei, esperamos que sim, que volte a render. Sabe como é que é, né? Mas, enfim, vem sempre rendendo. A gente, quando fala volatilidade, está falando da volatilidade do passado, né? Só estou falando olhando os dados do passado. Rendia bem com volatilidade de 3. Ou seja, menos flutuação em relação... Curioso, né? Por quê? Porque a perda de um é compensada pelo ganho do outro. Você não vai render tanto quanto o cara que rendeu mais, não vai perder tanto quanto o cara que perdeu mais. É isso que a gente chama de diversificação de risco. Você tem que ter isso, ativos que superem o seu custo de oportunidade, mas que, pela diversificação, né, pelo fato de você ter uma compensação conveniente entre eles, você consegue atenuar a variabilidade, né? Porque o que eu noto muitas vezes, né, quando eu converso sobre esse negócio de diversificação, é sempre aquela história. Mas a Petrobras rendeu mais. Mas a não sei o que rendeu mais. Mas vai ficar tentando acertar sempre, assim, olhar no retrovisor e ficar tentando. Isso funciona? Já fez algum estudo sobre isso? Olha, tem uma estratégia que chama Momentum. Né? Estratégia Momentum, ela faz exatamente isso. Você pega as ações que mais renderam e monta a carteira com elas, assumindo que porque rendeu bem, vai render bem. Moto perpétuo. Então, ela funciona muito bem até o dia que não funciona, né? Ótimo, essa. É estratégia excelente. Você deve ter pegado ela no começo aqui, né, do trend, né? Então, as estratégias de trend following, elas, notadamente, elas fazem isso, né? Pega uma tendência de preço que está em alta, está subindo, vai e compra aquele ativo, identifica que de algum jeito aquele ativo vai subir e sempre compra aqueles ativos que estão subindo, assumindo que mais pessoas vão olhar para aquilo, vão se interessar em comprar e por isso vai subir mais por algum tempo, até de algum jeito o cara perceber o que vai acontecer para sair da estratégia e ter ganho, se aproveitar de uma parte do movimento, seja de alta ou seja de queda. A única coisa não funciona é se o mercado ficar andando de lado. Porque na hora que o cara percebe que vai subir, já começa a cair, na hora que ele vai cair, ele está sempre trocando o pé, né? Interessante, né? Realmente a volatilidade derruba uma série de estratégias, né? Principalmente você pode até ter volatilidade, mas com uma tendência de alta, né? Certo. Então, tipo, tá subindo, o preço não cai igual, mas ele, né, tem uma variabilidade, mas em cima de um trend de alta. O duro é quando esse negócio está andando de lado, né? Quando anda de lado, de fato, muita gente capota. E aí são estratégias que você tem que saber. A diversificação não se dá somente entre fundos, mas entre estratégias, né? Não é só papéis que podem ter um determinado comportamento, mas determinadas estratégias, hora funcionam, hora não funcionam, né? Um exemplo que eu tenho, eu fiz uma especialização em Chicago, o nome da Universidade de Chicago é Chicago Booth, né? O Booth era um gestor de recursos que ele comprava empresas pequenas, né?
Então, os professores lá de Chicago, Pharma French, que estudaram lá uma anomalia de mercado, via que as empresas menores se valorizavam mais do que as empresas maiores. Então, se você comprasse empresas pequenas, elas iam valorizar. Ok, ele ganha tanto dinheiro fazendo isso que ele deu uma doação para Chicago que os caras mudaram o nome da universidade e puseram o nome dele. Então, ganhou muito dinheiro. Mas hoje, se você for olhar o mercado, já se criaram mecanismos, as pessoas já olham as small caps e nem sempre isso acontece. Então, existia uma anomalia naquele momento, as pessoas aprenderam e nem sempre isso permanece. Vai ter momentos que ganha, vai ter momentos que perde. Assim, tem que estudar bastante o tema. Mas naquele momento, certamente foi uma anomalia que ele capturou bem. Momentum foi uma outra. Aí foi o Carhart também que estudou, viu isso e falou assim, funciona. Até o dia que não funciona. É por isso que o mercado está sempre em mutação. Né? É isso que eu gostei que você falou, né? As coisas, o mercado age e reage, né? O mercado hoje não é igual do ano passado, e o ano que vem vai ser diferente, que as pessoas aprendem, né? O mercado é feito de pessoas muito inteligentes, cara. E não estou falando só dos gestores, estou falando de todas as pessoas que estão no mercado. São todas pessoas inteligentes e aprendem. Então, é um desafio até por construção, né? É um lugar onde você, de fato, vai ter a sobrevivência, né? A acepção a dificuldade de você bater pessoas muito inteligentes, que estão estudando o assunto e que estão se dedicando para isso, suas vidas, né, para fazer o melhor pelo cliente, né. É engraçado, você está falando, tem gente que não acredita que o mercado funciona. Tem gente que não acredita. E assim, pode ter mercados com distorções grandes, mas os investidores não gostam, né. Quer dizer, se você não tiver eficiência de mercado, como é que você vai saber fazer preço num mercado que você não tem transparência? Tenta comprar e vender carro usado. Você vai lá na loja, cada lojista te fala um preço diferente. Como é que você sabe qual que é o valor do seu carro usado? Não, móvel também, né? O mercado. Se você tudo bem, se você vai comprar um carro popular, que tem muitos por aí, você vai em 2, 3, 4 lojas, você vai ter uma média, você vai saber mais ou menos quanto que é o preço do seu carro. Mas tenta comprar um carro antigo, o Maverick 74, né? Que pode ser aquele carro muito caro que todo mundo quer, todo colecionador quer, pode ser uma coisa horrível, né? Um carro todo carcomido pela ferrugem, né? Então você não tem como ter uma referência de preço única para o mesmo ativo, né? Os ativos não são iguais, né? E não só os ativos não são iguais, então o mercado é ineficiente, né, nesse sentido, né? Então só os ativos não são iguais, como os vendedores e compradores não são iguais, né? Quando você tem uma homogeneidade maior, né, de certa forma as ações, né, uma ação da Petrobras é igual a outra ação da Petrobras, então você consegue ter uma formação de preço mais equânime e assim você tem mais base para tomada de decisão. Né? E mais gente negociando, né? Mais negócios. Silvio, a gente está caminhando aqui para o final, a gente tem tempo, né, infelizmente, mas eu queria terminar com um assunto aqui na mesa, que é o seguinte, meu amigo. Eu noto que a gente tem o seguinte vício. O vendedor, nós aqui do lado de cá, adoramos falar de produto. Risco, retorno, não sei o quê, fazer gráfico, fazer conta. Impressiona, né, o cliente, né? O cliente, pro seu lado, adora ver que isso rendeu tanto, aquilo rendeu tanto, aquilo rendeu tanto e tal. E meio que o suitability meio que fica ali, faz esse negócio rapidinho aí, pra gente... Só para tirar da frente. Para tirar da frente, senão não tá... E aí eu volto ao que você falou lá no início, que eu falei, eu quero voltar nisso. Como é que a gente devia avaliar os bons e os maus investimentos, hein? Pois é, a gente até tangenciou essa conversa. O que é bom para você, né? O que é bom para o seu objetivo? Né? Então, se você está, de novo, você está querendo fazer uma viagem para o exterior, sua moeda não é real, sua moeda é dólar, sua moeda é outra, é euro. Você deveria estar olhando investimentos, uma parte dos seus investimentos dedicados para aquilo. Você está querendo ver sua aposentadoria, você tem que olhar coisas que vão te proteger da inflação de hoje para daqui X anos, quando você vai se aposentar, ou vai ter capacidade de geração de renda. Você quer ver a escola do seu filho, quer um prazo mais curto? É outro prazo. Então, é muito raro as pessoas olharem a sua carteira de investimentos e separarem quais investimentos são para cada objetivo, né? Tem alguns bancos, já vi algumas iniciativas de pessoas tentando fazer isso, mas ainda não é algo que é popular, né? Por não ter essa popularidade, também não tem referências boas de o que é um investimento bom para aquele prazo.
Né? Não necessariamente o CDI, que é a taxa de juros de um dia, é boa para você avaliar o seu investimento para aposentadoria daqui 10 anos, 20 anos. Né? A CDI é a taxa de hoje para amanhã. Né? O que ela tem a ver com o seu investimento de longo prazo? Muito pouco. Então, se as pessoas, né, passarem a olhar melhor, né, entender melhor os seus investimentos ligados nos seus objetivos, ela deveria poder construir referências para aquela data. Né? Tem produtos, já se tentou fazer isso no mercado brasileiro, tem alguns. No mercado americano foi mais comum, que é o ciclo de vida, né, que o pessoal chama. Você começa uma carteira com mais risco e vai decaindo ela, risco à medida quando ela vai chegando perto do objetivo. Por quê? Para você evitar uma perda grande. Né? Então você não poderia estar com um baita risco às vésperas de você precisar do dinheiro. Imagina que você tem uma perda, ela pode ser recuperável. Ou está se aposentando e depois... estou com um monte de ações lá na carteira, estou para me aposentar e estou com um perfil arrojado porque eu sou arrojado. Não. Se o seu prazo é de um ano, talvez tenha uma perda. Se tiver uma perda que nem a da pandemia, você perdeu 50% da sua aposentadoria. Isso aí. Não vai dar tempo, cara. Em um ano você não recupera. Pode até ser que tenha, mas, pô... vai sofrer, hein, cara. É uma probabilidade bem menor, né? Bem menor. Mas isso é difícil, né? Assim, as pessoas parecem que gostam. Eu acho assim que dos dois lados, né? O cara que vende, que nem tal qual um pavão gosta de abrir asa e falar dos produtos, e o outro cara parece também... Acho que olhar também para a nossa vida é difícil, né? O cara meio assim, você fica meio os objetivos. Eu tenho os objetivos aqui, mas assim, o meu objetivo de vida, o que eu preciso fazer para alcançar, tem uns negócios que são sacrificantes demais, né? Tem algumas coisas que eu vou ter que deixar de consumir. Se fosse difícil, qualquer um faria. Fosse fácil, né? Se não fosse difícil... qualquer um faria, né? Eu acho que tem fosse difícil. Pouco desse vício. Mas é isso, meu amigo. Infelizmente, nosso tempo está terminando aqui. Boa conversa. Deixamos de falar alguma coisa, meu amigo? Olha, cara, tem que deixar uma próxima aí. Tem que deixar a conversa para a próxima, né? Se você não dá, né? É isso aí. Mas foi bem bacana, gostei bastante. Gostei também. Silvio, super obrigado. Obrigado a você. Adorei a conversa, obrigado. Gente, mais um episódio hoje do Investimento Aberto, hoje com meu grande amigo de muitos anos já, né? Muitos anos. Silvio Samuel. Abraço para todos.